Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje aqui nós vamos trazer um comentário resumido da lição de número 5, que tem a temática A Verdade que Liberta. Então, a verdade revelada nas Escrituras está relacionado à própria pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade não é um sistema filosófico, não é a busca da verdade através do esoterismo, através da lógica, mas sim a verdade que está nas Escrituras, que é revelado na pessoa encarnada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a verdade, ela faz parte da natureza de Deus. Deus é verdadeiro. E o próprio Jesus, ele expressa essa verdade, aonde lá em João 8,32, Jesus usa a expressão Ginosco aletheia eleuterou. O que é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, partindo desse texto, usando a própria expressão da palavra no grego, que é a língua que foi escrita, o Novo Testamento, nós vamos ver que quando ele usa essa expressão, e conhecereis ginosco, então essa palavra, ela nos leva a mais do que buscar o que? Uma informação. Você ter o que? Um conhecimento. Ela não está relacionada apenas a isso, mas ela está levando a um relacionamento profundo, a uma intimidade com Deus. Porque essa palavra, ela acaba sendo uma expressão, uma gíria entre os hebreus, que tratava-se de um relacionamento entre o esposo e marido e a esposa. Então, um relacionamento que sexual, então a intimidade, a profundidade. Então, quando Jesus ele usa essa expressão ginosco, então não é um conhecimento filosófico, mas é que a pessoa venha a ter o que? Uma experiência com ele. Porque Cristo é a própria personificação, o que? Da sua natureza divina. Então, esse conhecimento, o que? Dessa verdade, leva o homem o que? A uma transformação profunda. Então, a verdade é essencial na vida cristã. E qual é essa verdade? A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade. Então, ginosco aletheia. Então, a aletheia, aqui, ela mostra o que? Um conhecimento de uma verdade que não só trará o que? Esclarecimento, mas levará o que? A um relacionamento profundo para com Deus. Então o homem, devido à sua queda, o homem tornou o que? Escravo do pecado. Logo ele é servo. E ele foi dominado que pelo poder e pela influência do pecado. Mas quando há o conhecimento de um Deus que resgata, que liberta, que transforma, o homem conhecendo que essa verdade e tendo esse íntimo relacionamento com Deus, nós vamos ver que ele vai alcançar o que? A liberdade, o eleutero. Então essa palavra,
eleuterou, né? Ela não só significa o quê? Uma verdade, uma libertação física, mas uma libertação espiritual, uma libertação moral. Então o homem ele é liberto da influência e do poder do pecado, quando ele se rende aos pés de Cristo e ele tem o que? Uma íntima comunhão com ele, porque o Espírito Santo vem habitar nele. João 8,31, Jesus disse, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis o que? Os meus discípulos. Então, no grego, permanecer é meno, significa o que? Uma permanência, uma habitação. Então, aquele que habita, aquele que permanece, nós vamos ver que esse verdadeiramente será liberto e será um discípulo de Jesus. Porque lá em João, capítulo 15, nós vamos ver que Jesus disse, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, está ligado que a vara, se ela estiver ligado na videira, ela vai receber vida e ela vai dar muito fruto. Então Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então aquele que permanece é aquele que habita, aquele que está ligado. E nós sabemos que nós habitamos em Deus porque nós somos a própria habitação do Espírito Santo. Então, Cristo é a verdade que liberta. O Espírito Santo é a verdade que transforma. Levará o homem o quê? Uma nova vida, a ser guiado pela palavra de Deus, que é a verdade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o símbolo da verdade apresentado aqui no Evangelho de João, mostrando que a fé, a intimidade, a comunhão com ele levará o homem o que? A uma libertação. O homem será o que? Liberto da influência e do poder do pecado pela ação poderosa do Espírito Santo na vida dele. Então, a verdade mencionada por João é uma verdade que liberta o homem o que? Do domínio do pecado. Liberta o homem o que? Da influência do pecado. Ele já não é mais guiado o que? Pela a sua própria concepção das coisas, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pela palavra de Deus. E o nosso comentador, ele vai nos revelar aqui a verdade diante dos escribas e fariseus. Então, Jesus, quando ele estar ali no templo, nós vamos ver que os escribas e fariseus, eles apanharão uma mulher o quê? Em um ato ali de um relacionamento errado, pecaminoso, em um ato de adultério. E lá em Levítico 20 e também em Deuteronômio 22, nós vamos ver que esse tipo de pecado, na lei, era punido com a morte. E eles levam Jesus para tentá-lo apanhá-lo, porque até então os judeus, nesse período, nesse tempo, eles não tinham poder de aplicar o que? A pena capital, que era a pena de morte. Logo, eles querem apanhar Jesus, porque se Jesus manda matar, nós vamos ver que Jesus está indo contra o quê? A lei romana, porque somente os romanos tinham esse poder. Logo, seria acusado o que? De rebelião contra a lei romana. E também esse acusamento, essa acusação, a lei fala que tinha que trazer tanto o homem como uma mulher. Logo, esse julgamento, ele já está viciado, ele está errado, porque o adultério tem que ter o que? As duas pessoas. Né? Ninguém, dentro da lei, nós não vamos falar da definição que Jesus traz ali em Mateus 5 sobre a relação de adultério, que é muito mais profundo, né, do que o ato em si entre
um homem e uma mulher, nós vamos ver que eles estão dentro da lei. Então, o julgamento seria injusto. Mas quando eles chegam ali e eles forçam Jesus a tomar uma decisão, Jesus vai trazer uma palavra esclarecedora dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a verdade, ela liberta. Embora aqueles homens tivessem uma má intenção, eles quisessem matá-lo, Jesus quisessem prejudicá-lo, nós vamos ver que Jesus vai de encontro com a sua ética, a sua essência moral. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós vamos ver começando pelo maior, chegando que ao menor, todos se retiraram. E aí, que Jesus vai apoiar essa questão do pecado. Jesus vai dizer para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala: olha, Senhor, ninguém ficou. E aí Jesus vai falar: olha, vá e não peques mais. Então, a verdade, ela é libertadora, ela é transformadora. Ela muda o destino do homem. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que leva o homem a ter uma eternidade com Deus. E nós precisamos reter essa verdade. Então, verdade é uma pessoa. Então, conhecereis a ter um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos viver uma vida da qual o nome de Deus seja glorificado para sempre. Então, não existe solução para a humanidade perdida, a não ser através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio trazer ao homem a revelação de que ele é o único que pode salvar, que pode transformar e pode dar vida eterna. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz.